Lá no finalzinho do Velho Testamento, você vai encontrar o livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 13, parte A. Nós vamos ler esse texto. Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 13. Amém? Encontramos? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Não, vou perguntar de novo, acho que você não está ligado. Quantos aqui desejam ouvir a voz de Deus? Quem não quer ouvir a voz de Deus, querido? Todo mundo aqui quer ouvir a voz de Deus. Mas como isso vai acontecer, pastor? Como se dá esse processo? Seria isso um processo? Como eu ouvirei a voz de Deus? O tema dessa mensagem é: ouça a voz de Deus. Vou repetir: ouça a voz de Deus. Vou falar mais uma vez: ouça a voz de Deus. Zacarias 7, versículo 13, parte A, e depois eu vou ler o final do versículo 14. Diz assim, Deus falando através do profeta Zacarias: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Lá no final do versículo 14, diz assim: foi assim que transformaram a terra aprazível, deleitosa, boa de se viver, em uma terra de ruínas. Olha só que interessante, versículo 13. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. No final do versículo 14 está assim: foi assim que transformaram a terra aprazível em terra de ruínas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz. Não viemos aqui ouvir a voz de homens. Os homens o Senhor usa para trazer uma palavra, mas quando vem do Senhor, muda a nossa história, quando estamos dispostos a mudar. Senhor, que não apenas escutemos o que será falado aqui, mas que possamos dar a atenção devida, para que saiamos daqui dispostos a mudar o quadro da nossa história, através do Senhor, através da sua voz, através da sua palavra. A começar em mim, faz uma obra extraordinária nessa noite. Oh Deus, que saiamos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, ela está repleta de textos, onde Deus, Ele para ouvir os seus servos. É interessante isso, no Salmo 40, verso 1, a Bíblia fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ainda no Salmo 34, verso 17, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha só, Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e, além de ouvir, os livra de todas as suas tribulações. Olha que coisa linda. Porém, no texto que lemos do profeta Zacarias, nós vemos uma declaração muito séria da parte de Deus. Ou seja, Deus estava dizendo que o povo queria que ele o escutasse. O povo estava ali: Senhor, nós queremos que o Senhor nos escute, queremos que o Senhor nos ouça. Porém, o povo não estava disposto a fazer o mesmo. Não queria ouvir a voz de Deus. Então, a decisão do povo, na verdade, o pedido do povo era: Senhor, estamos aqui para que o Senhor nos escute, mas nós não estamos dispostos a escutar o Senhor. Era isso que estava acontecendo, que Zacarias traz um alerta naquele momento. Deus, então, vai mostrar ao povo o porquê do território que eles estavam vivendo, um local de grandes conquistas na vida deles, que se tornou em ruínas. E por que
aquele território se tornou em ruínas? Porque eles taparam os ouvidos para aquilo que Deus estava falando. Há uma diferença entre você escutar e você ouvir. Você pode estar me escutando agora, mas talvez você não esteja me ouvindo. Ouvir é dar a devida atenção. Você só escutar, todo mundo escuta, mas dê a devida atenção ao que Deus quer falar ao teu coração. Como você se sente quando você chama alguém e essa pessoa não te dá atenção? Como é que você se sente? Você chama por alguém e essa pessoa não te dá atenção. Como que você se sente? Chateado? Triste? Você se sente ignorado? Quando você chama pela pessoa e a pessoa não dá a mínima para você, você não se sente ignorado por aquela pessoa? Como que rejeitado por ela? Existem pessoas, é claro, que elas são desatentas, né? Tem gente que você passa na rua e esquece de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E existem outros que infelizmente são mal educados mesmo e precisam aprender sobre isso. Nós como cristãos temos que aprender a cumprimentar as pessoas, dizer bom dia, dizer boa tarde, boa noite, dizer muito obrigado, seja bem-vindo. Quando você sai de sua casa, você gosta de fazer isso, e às vezes você faz e as pessoas não respondem a você. Você se sente rejeitado, você se sente ignorado. A Bíblia revela o quanto é abençoado aquele que ouve a Deus. Não é aquele que escuta, mas aquele que ouve. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, será bem-aventurado, será muito feliz naquilo que ele fizer. Então o texto é claro, não é você apenas escutar, mas é você dar a devida atenção e aplicar aquilo que você está ouvindo no seu dia a dia. Esse sim será bem-aventurado naquilo que fizer. Então é possível você estar vivendo um tempo em que você está vindo ao culto, indo à célula e só está escutando. E não aplica isso na sua vida. Se você não aplica, você não é bem-aventurado, você não é feliz naquilo que você faz. É o texto que está dizendo, não sou eu. Porém, ouvir é o primeiro passo. Eu preciso dar a devida atenção àquilo que Deus está falando. O povo sofria naquele momento, porque ele não estava dando atenção a Deus, não dava ouvidos a Deus. Sabe o que eu penso, queridos? Muita gente fala que a voz profética precisa ser restaurada nos dias de hoje, segundo os princípios de Deus. Eu pessoalmente também creio que existem também alguns ouvidos que precisam ser destapados, se estão tapados, ou tampados, sei lá o nome que for, que precisam tirar a cera espiritual que está aí dentro, que está impedindo de você escutar. Porque, sinceramente, para mim não falta voz profética em nosso tempo. Falta ouvir a voz de Deus. Porque você escuta a voz profética aqui no culto. Eu fui pregar uma igreja, quarta-feira retrasada, não lembro bem. Cheguei lá e ministrei uma palavra naquela igreja que eu tinha ministrado aqui. No final eu falei assim, eu tenho certeza que aquilo que vocês ouviram aqui, o pastor de vocês já pregou várias vezes. E o pastor fez assim, ele concordou. Mas por que você está dizendo, hoje Deus falou comigo? Porque hoje Deus falou comigo, mas você já ouviu isso 300 vezes pelo seu pastor pregando. Então hoje, queridos, sinceramente, para mim não falta uma geração profética. Existe muita gente que tem voz profética nessa geração.
O que está faltando são ouvidos para escutar e praticar aquilo que Deus mandou praticar. Está faltando isso em nosso tempo. A Bíblia revela, interessante isso, uma natureza em nós. A natureza de uma ovelha. Quem estava aqui da rede de jovens, e alguns irmãos já estudaram sobre isso, sobre a ovelha. E é interessante que a Bíblia traz essa analogia, essa comparação da nossa vida com a vida de uma ovelha. E a ovelha é o único animal adestrável que precisa do pastor o tempo todo da sua vida. Nenhuma ovelha sobrevive sem o pastor. E feliz é a ovelha que tem um pastor. A ovelha, ela enxerga apenas 3 metros à sua frente. Olha só, sendo que enxerga nitidamente apenas 1,5 metro. Então, quando ela se afasta do pastor, a sua visão começa a ficar distorcida. Porque ela só enxerga 3 metros, vultos, 1,5 metro, ela tem uma visão mais nítida. Quando ela se afasta do seu pastor, ela se perde facilmente. Ela fica perdida. O que acontece? Toda ovelha é míope. Toda ovelha é míope. Por isso, ela segue o pastor mais pelo faro e pela audição. Ela segue mais o pastor pelo faro e pela audição. A única coisa que a ovelha tem muito afinada são 2 coisas. 2 coisas que ela tem muito bem afinada, Anderson. É a audição e o berro. Isso é bem afinado na ovelha. Aí você começa a se olhar como ovelha, querido. Porém, tudo, a ovelha é extremamente frágil. Então a ovelha ouve o seu pastor. Lá em Israel, há um treinamento para as ovelhas, para o pastor de ovelhas. E ele só passa na prova como pastor de ovelhas quando ele consegue falar e as ovelhas virem em sua direção. Então ele fica um bom tempo passando com as ovelhas. Sabe como é o treinamento dele? Ele senta lá e fica no meio das ovelhas o tempo todo, até as ovelhas acostumarem com sua voz. Quando as ovelhas se acostumam com sua voz, ele vai passar na prova. A prova é, você fica aqui e coloca a ovelha lá na esquina. Agora, dê um grito. Se as ovelhas vierem em tua direção, você passou na prova, você é pastor dessas ovelhas. Mas se elas não vierem, você não passou na prova. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. No texto de Zacarias, o seu povo, suas ovelhas, não estavam dando ouvidos a ele. Essas ovelhas não queriam ouvi-lo. E havia algo que estava impedindo-os de ouvir a voz do Senhor. O que aconteceu? Eles haviam se dobrado a outros deuses. Eles se tornaram religiosos vazios. Eles viviam preocupados consigo mesmos, deixavam de lado toda a justiça, deixaram de lado a misericórdia, deixaram de lado a compaixão, tramavam maldades uns para com os outros. Por que isso? Porque eles pararam de ouvir a voz de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, escute não, ouça. O que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus? Há uma série de coisas que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, o mau uso do tempo. O mau uso do tempo. Vocês já perceberam, queridos, como que o nosso tempo está escasso? Você já acorda ocupado. Você já acorda ocupado. Você já dorme pensando o que você vai fazer no dia seguinte. Sim ou não? Você já está pensando, já planejou o dia seguinte. No seu planejamento do dia seguinte, entrou a oração? Entrou a leitura da palavra? Entrou a meditação na Bíblia? Se não entrou, você não está fazendo um bom uso do tempo. O tempo tem nos roubado, querido. Ou temos roubado o tempo. Quando não temos tempo mais para meditar na palavra de Deus, não iremos ouvir a sua voz. E aí sabe como nós estamos fazendo? A gente liga o rádio, bota uma música aí e como assim? Essa música falou o meu coração profundamente. Amém? Não estou dizendo que Deus não faça isso.
bota numa mensagem para um pastor que pregou, uma mensagem qualquer, agora Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar comigo. E a gente vive uma correria louca. Há pessoas realizando muito, e estão realizando tudo na força pessoal, estão realizando as coisas sem ouvir a voz de Deus. Eu não vou ficar falando aqui quanto tempo, em média, porque dizem que em média a gente passa 3 horas nas redes sociais por dia, o brasileiro. 3 horas. Tem gente que com certeza passa mais. Mas em média, passa 3 horas nas redes sociais. 3 horas. Você dorme quanto tempo por dia? 6 horas? É pouco. 7 horas? Está na média. 10 horas? É muito, meu irmão. Calma aí, pega leve. De 6 a 8 horas é o tempo que a gente deve dormir por dia, para você ter saúde. Aí você vai dormir meia-noite, ou assistindo um filme, ou no Facebook, ou no Zap. E olha só, aí você começa a dizer, eu não tenho tempo. Você realmente não tem tempo? Ou então eu vou assistir um filme que dura 2 horas, 1h30, 2 horas. Vou assistir um jogo de futebol que dura 2 horas. O que tem nos roubado? O que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus? O mau uso do tempo. Não é que nós não tenhamos tempo, a gente tem tempo. Nós não estamos usando bem o nosso tempo. E a gente vem para o culto, vamos para o culto, né? Afinal de contas, uma vez na semana, vou lá para ver se eu escuto a voz de Deus. Quem sabe aquele pastor magrelo lá, nome de Jesus, branquelo, que usa óculos, fala alguma coisa, esquece isso, irmão. Fala alguma coisa, para ver se Deus toca em meu coração. E nós temos um grupo enorme de religiosos frequentando igrejas e estão em busca aí de que Deus vai falar comigo hoje. Pode ser que Deus esteja falando com você agora, que você não está usando o seu tempo para ouvi-lo, que você está gastando seu tempo, está buscando dinheiro, está buscando recursos, está buscando tanta coisa e não para ouvi-lo. Olha como estava aquele povo, tinha uma terra cheia de conquistas, mas vivia em tempos de ruínas. Por quê? A Bíblia é clara, não pararam para ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você tem parado para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você medita na palavra de Deus? Pastor, eu estou lendo a Bíblia, não entendo. Leia assim mesmo. Leia assim mesmo. Por quê? Porque a seu tempo o Espírito Santo vai te revelar. Ele fala com você por sua palavra. Deus usa profetas, Deus usa homens e mulheres, mas Ele escolheu a sua palavra para falar com você. É a palavra dele que vai te revelar as verdades que você e eu precisamos. A palavra é como espelho para nós, queridos. Ela mesma declara isso, ou seja, o espelho revela quem? Revela quem? Revela nós mesmos. A palavra é como espelho, ela nos revela. Quando você lê, diz, meu Deus, é isso mesmo, eu sou isso aqui. Porque ao invés de você se preocupar com a vida dos outros, você se preocupa com você. Não que você não vá se preocupar com alguém. Eu estou falando no sentido ruim da coisa. De querer cuidar da vida dos outros sem se preocupar primeiro com você. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, talvez seja primeiro, porque você não está usando bem o seu tempo. Segundo, sabe qual é a segunda coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus? É um coração endurecido. É um coração que está como pedra, insensível, rebelde. Sabe o que torna um coração endurecido? Sabe o que faz um coração estar endurecido? O engano do pecado. O engano do pecado e a amargura na alma. O engano do pecado e a amargura da alma, isso torna o nosso coração insensível, rebelde, fechado.
quando um pecado não é confessado, ele torna o nosso coração endurecido, insensível. Quando temos uma amargura na nossa alma, ele torna o nosso coração insensível. Você não escuta a voz de Deus. Nem você, nem eu. Aquele povo estava com o coração endurecido. Por quê? Porque eles se desviaram para outros deuses. O pecado os enganou. E eles entraram por essa rota. Então eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E o que é pecado? A Bíblia diz que o pecado, pastor André, é a transgressão da lei. Tudo que a lei diz que nós não fizemos é pecado. Então quando eu vivo debaixo de amargura, eu também estou em pecado. E essa amargura na minha alma, quando eu não perdoo alguém, quando aquilo vem destruindo o meu coração, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi gente falar assim: eu vou para o culto, mas eu não sinto a presença de Deus. Já viu isso? Porque tem gente vindo para o culto querendo sentir a presença de Deus. Eu pergunto a você, você sente a presença de Deus todo dia? Tem gente que não sabe nem o que é sentir a presença dele. Não sabe nem o que é isso. Pensa que sentir a presença de Deus é: caramba, me deu um arrepio. Acho que Deus passou aqui. Acho que foi um anjo que desceu. Oh? No espírito. Vê um negócio assim em mim. Será que sentir a presença de Deus se resume a isso, queridos? Não que Deus não faça isso, Deus pode fazer qualquer coisa. E tem momentos que a gente é tocado mesmo por Ele, e a gente sente mesmo alguma coisa palpável. Agora, se você está em busca disso, talvez seja um coração endurecido aí, talvez tenha alguma coisa que não foi confessado. Alguma coisa está escondida em você, que você precisa abrir o seu coração e falar. E aí seu coração bloqueou, está fechado. E como que Deus vai falar com você se seu coração está fechado? O único antídoto é o arrependimento, que vem através do reconhecimento pessoal, da confissão verbal, da vergonha, do pedido de perdão. A mesma coisa acontece com a amargura. Se nós não arrancarmos isso do nosso coração, nós não ouviremos a voz de Deus. E muito pior ainda, pior, se existe pior do que isso, né? É você ouvir uma voz que você pensa que é de Deus. Porque uma voz que você pensa que é de Deus e não é, te leva para o buraco, meu irmão, e destrói você. Por quê? Porque você não tem sensibilidade mais, você não sabe como é a voz de Deus. Sabe qual o outro impedimento para você ouvir a voz de Deus? O outro impedimento, olha que interessante, é a distração. A distração é outro impedimento. Falta de concentração. A gente vive na geração do barulho. Vamos fazer barulho. Onde há barulho, parece que onde há barulho é porque tem poder de Deus, né? Tem que ter barulho para ter poder de Deus. Tem que ter a música mais arretada para ter poder de Deus. E hoje vivemos uma geração distraída. Como que o diabo ele consegue pegar a nossa mente e levá-la para outras coisas? Como que nós conseguimos focar em outras coisas e não chamarmos, e não focarmos em Deus? O diabo, ele é especialista, escuta isso, meu irmão, em tirar nosso foco daquilo que entendemos ser o mais importante. Escuta isso, você sabe o que é mais importante, mas ele é especialista em tirar você desse foco, em te dizer, olha para lá, olha para cá. O povo de Israel, ele não ouvia a voz de Deus, porque estava distraído com outras coisas, que chamavam sua atenção, e que supriam suas necessidades carnais. Eles estavam distraídos, fazendo outras coisas, servindo a outros deuses. O diabo conseguiu enganá-los. Você acha que o diabo, ele pode, na hora do culto aqui, interferir em alguma coisa? Sim ou não? Pode. Que isso, pastor? Espera aí. O diabo não passa naquela porta.
diabo não passa não, mas a gente passa. E às vezes, não é o diabo, é você mesmo. A gente pode tirar até a pessoa de uma concentração, que ela está tão ligada. Você quer ver me quebrar, irmãos? Na hora do louvor, alguém me chamar. Não chama não, irmão. Eu sei que você veio me entregar uma porção de papéis, olha a quantidade. Já vai aí para vocês que ficam me entregando papéis. E eu sei que eu pedi os pedidos de oração e pedi mesmo. Você não é culpado, senão eu que pedi. Mas se puder antes, sabe por quê? Você está quase, já viu quando você está entrando na sala do trono? Na hora do louvor, aquele lugar mais importante da adoração, você está ali já tocando no Santo dos Santos, vem alguém, pastor, aí te puxa. Meu Deus, eu já estava quase tocando no Senhor. Já viu aquele filme daqueles bonequinhos dos animais, e tem aquele que fica atrás da nós? Esqueci o nome do filme. Era do Gelo. Já viu aquele bonequinho que ele vai tocar na nós assim? Alguém acorda ele e ressuscita. É parecido com aquilo. Quando a gente está assim, entrando, aí vem alguém, meu Deus. Sabe a pessoa que você está ali entrando, aí tem alguém e começa a falar do seu lado. Liga o telefone do seu lado. Te chama para falar outra coisa que nada tem a ver com a mensagem. E a gente diz, a culpa é do diabo. A culpa é nossa, irmãos. Eu não vou falar tadinho do diabo, porque ele não merece isso. Mas a culpa é nossa. Como que o diabo, ele consegue, queridos, e nós às vezes damos brechas. A distração acontece, o diabo, ele é especialista em nos distrair para não ouvir a voz de Deus. Ele é especialista, não estou falando na hora do culto, não. Já viu quando você ora, não sei se acontece com você, vamos ver se sou o único, se você é normal, eu sou anormal. Até na hora da oração, eu estou aqui, às vezes estou em casa orando, Senhor, em nome de Jesus, e não sei o que, abençoa lá o pastor Jorge, o pastor André, e eu estou pensando, e eu tenho que pagar hoje a conta do não sei o que, mas o Senhor abençoa lá. Tem alguém que já passou por isso? Ah, graças a Deus eu sou normal. Eu e você, o diabo, sabe por quê? Ele bombardeia nossa mente de informações, nós estamos cercados, é trabalho, é estudo, é casa, é família, é isso, é aquilo outro, e quando a nossa mente está bombardeada, a gente dificilmente consegue se concentrar. E quando Deus quer falar com a gente, se a gente não se concentrar, a gente não escuta a voz dele. Então o diabo, ele te distrai. Sabe o que mais ele faz para impedir de você ouvir a voz de Deus? Ele traz confusão. Confusão. Nós aprendemos, sabe o que o bom pastor faz? Salmo 23 diz assim, me ajudem agora aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, refrigera a minha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Me ajuda agora. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí ele vai falar o quê? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Olha o que o autor diz, interessante, sabe por quê? Porque o pastor de ovelhas mesmo lá, o pastor, ele tem que derramar óleo sobre a cabeça da ovelha. Sabe por que ele tem que derramar óleo sobre a cabeça da ovelha? Porque a ovelha, ela produz uma cera doce no seu ouvido. É isso mesmo. A cera que você produz, a ovelha também produz, é uma cera doce. Essa cera doce, ela atrai um tipo de mosca. Então a mosca, ela posa no ouvido da ovelha para comer aquela cera. Só que o que ela faz? Ela posa e deixa uma larva. Eca, é isso mesmo. Ela deixa uma larva. Sabe o que a larva faz? Ela vai comendo. E ela consegue entrar no ouvido
chega ao cérebro da ovelha. Sabe como que a ovelha fica quando isso acontece? Ela fica doida. Sabe o que ela faz? Ela começa a dar cabeçada. Começa a sacudir. E começa a bater até nas outras ovelhas. Já viu a ovelha que bate na outra? Tem larva na mente. Começa a se bater. Começa a chocar. E até no pastor ela bate. É por isso que ela depende do óleo. Porque quando o pastor derrama o óleo na cabeça dela, esse óleo protege os seus ouvidos e suas narinas de toda a mosca. A mosca não posa por causa do óleo. Por isso que Deus derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Por quê? Para que a mosca não pose e eu não fique confuso, eu não fique perdido. Eu não estou perdido por quê? Porque o óleo fresco do Pai, do meu sumo pastor Jesus, está sobre a minha cabeça, então eu não fico confuso. Então, se há confusão, pode ser que você não está buscando ao Senhor. Esse óleo fresco que vem dia após dia sobre nós, vem de Deus. E quando nos falta, ficamos perdidos. E a ovelha, ela fica escutando um zumbido terrível. Fica um zumbidinho lá no seu ouvido o tempo todo. Sai daí! Larga esse negócio de igreja! Olha lá que pastor, sem vergonha! Aquele irmão é falso! Esse negócio de igreja é furada! Pastor só quer dinheiro! É o zumbido no ouvido. Por quê? Porque não tem o óleo fresco dia após dia. Mas o que acontece quando eu escuto a voz de Deus? Quando eu ouço a voz de Deus? Primeira coisa que acontece para a gente encerrar. A fé nele é acionada. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra, e a palavra e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé que necessitamos para enfrentar e consolidar a nossa vitória no mundo vem por meio de ouvir a palavra. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como vem a fé? A fé vem por se ouvir a palavra. Quando eu escuto, quando eu ouço a palavra, a minha fé é acionada. A fé é acionada, e aí com a fé acionada, diante dos desafios do mundo, eu venço o mundo. Então como eu vou vencer o mundo? Eu preciso da fé. Como eu vou ter a fé? Ouvindo a palavra. Aí se você está resumindo isso, só essa reunião aqui, você e eu, se formos fazer isso, somos perdidos. Amanhã mesmo, sua fé precisa ser acionada. E como será? Ouvindo a palavra. Segunda coisa que acontece quando eu ouço a voz de Deus. Apocalipse 3, verso 20. Olha o que Jesus diz à igreja. Olha que interessante, queridos. Eis que estou à porta e bato. Aí ele vai dizer: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh, glória! Sabe o que acontece quando eu escuto a voz de Deus? Eu tenho a presença dele que me alegra, que me supre, mesmo diante das adversidades. Aleluia! Ao ouvir a voz de Deus, quando ele bate a porta do coração e quando eu permito a sua entrada, porque coração fala de vida, ele toma o governo do meu coração e ele gera alegria. Davi, quando pecou, e ele foi confessar no Salmo 51, ele disse assim, um dos versos do Salmo, ele disse assim: restitui-me, traz de volta a alegria da tua salvação, Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado tirou a alegria da salvação dele. Alegria
A salvação, perdão, gera alegria. Você pode estar numa dificuldade, querido. Você pode estar numa luta muito grande. Mas ninguém vai roubar a alegria da tua salvação. Quando você está ouvindo a voz de Deus. Ninguém vai fazer isso. Terceira coisa que acontece quando eu escuto a voz de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Olha só o que Jesus diz depois de terminar o sermão da montanha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, quem o quê? Ouve, está aí na televisão, para ajudar. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha quem é? Jesus e sua palavra. Construiu a sua rocha, sua casa sobre uma palavra, a palavra que vem dele. Ele é a rocha. Versículo 25. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você terá problemas. Você construiu a sua casa sobre a palavra dele. Pronto. Mas virá chuva. Os rios vão transbordar. Vai soprar vento contrário. E vão dar conta daquela casa. Só tem um detalhe: ela não cai. Por quê? Porque está alicerçada sobre a rocha. Aleluia. Ele está dizendo: aquele que ouve essas minhas palavras, aquele que dá atenção a essas minhas palavras e as pratica, será como essa pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Então o que acontece quando eu escuto a voz de Deus? Ele me dá segurança. Ele te dá segurança. Diga assim: eu tenho segurança em Deus. Sabe o que mais acontece quando você e eu escutamos a voz de Deus? Por último, Ele nos dá a paz. A paz pode ser um estado de espírito. Porém, para os cristãos, para nós cristãos, segundo a Bíblia, ela vem de uma fonte inesgotável chamada Jesus. João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando você escuta a voz de Deus, tem uma paz que ninguém pode te dar. Sabe, querido, você pode estar naquela crise terrível, terrível, mas quando você escuta a voz de Deus, Ele te dá paz. Fico lembrando de Paulo, quando estava na prisão, e Deus foi lá na prisão, e disse para ele: não tenha medo, eu estou com você. Lá naquela crise, imagina, na prisão, longe da família, podendo ser morto, perdeu tudo na vida, tudo. Jesus foi lá e falou com ele: não tenha medo, eu estou com você. Foi só isso. Deus te dá paz quando você escuta a voz dele. Só que nós temos que aprender a escutar a voz de Deus. Deus tem uma palavra para nós em Isaías capítulo 30, versículo 21. E essa palavra nos cerca em todo o tempo. Todo o tempo essa palavra nos cerca. Eu achei interessante esse versículo, Isaías 30, 21, porque talvez tenha alguém hoje aqui que um dia escutava a voz de Deus. E era muito nítida a voz de Deus. Era tão palpável que você parecia estar conversando com um amigo. E talvez no decorrer da vida alguma coisa aconteceu e você se desviou disso, foi para longe disso. Mas há uma palavra em Isaías 30, 21 que ele nos faz lembrar, porque eu tenho certeza que você ainda escuta a voz de Deus. Ele sempre fala, ele tem uma palavra para você todos os dias. Olha só o que ele diz em Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, para onde você for,
uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Eu aprendi que mesmo alguém que esteja desviado do Senhor pode estar na lama hoje. Todo dia ele escuta: este é o caminho. Te vi agora aí, Deus te abençoe, filho. Este é o caminho, sigam. Sabe por quê? Porque você sabe qual é o caminho. Você sabe qual é a verdade. Eu digo sempre sobre a violência que nós estamos vivendo hoje, queridos. Quase 100% dos jovens que estão envolvidos na violência hoje conhecem Jesus. Conhecem no sentido de já ouviram falar de Jesus. Jovens e adultos. Você já viu quais são os nomes? Daniel, Miqueias, Amós, Jonas, Isaías, Israel. A maioria deles tem esses nomes bíblicos. É Mateus, Daniel, Marcos. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vem até eles e diga assim: vocês sabem qual é o caminho. Vocês sabem qual é o caminho. Vocês sabem qual é o caminho. Eu pergunto: você tem escutado a voz de Deus, querido? Se você sabe qual é o caminho, por que você não está seguindo esse caminho? Porque se você sabe qual é essa voz e não está seguindo, é por uma opção sua. Você decidiu não seguir esse caminho. E você sofrerá as consequências disso. Estão aqui, na palavra. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, Ele quer cear com você. Ele quer te dar a sua presença. Ele quer te dar segurança. Ele quer que você firme a sua vida sobre uma rocha que é Ele. Ele quer te dar paz. Ele quer te sustentar. E mesmo quando vem o temporal, vem as tempestades, Ele quer te sustentar. Deus quer fazer isso com você. Sabe, você pode estar aí com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, com seus pais, mas Ele está tratando hoje com você pessoalmente. Ele fala para você: este é o caminho, siga este caminho. Este é o convite de Jesus para você. Essa é a palavra de vida de Deus para você. Igreja, ouça a voz de Deus. Meu querido, ouça a voz de Deus. O diabo está tentando nos distrair. O diabo está tentando nos confundir. Mas ele não irá conseguir. Sabe por quê? Porque o óleo de Deus vem sobre nós. O óleo que nos unge e que impede que as moscas pousando em nossos ouvidos e deixando suas larvas para destruir aquilo que Deus fez em nossa mente. Ela não irá fazer isso, porque hoje a gente decidiu ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente, o que diz o texto lá no final? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida. Por quê? Porque o óleo do Senhor veio sobre a minha mente. Eu voltei a ouvir a voz de Deus. Eu voltei a ouvir a sua voz. É isso que nós queremos, queridos. Se queremos ser pessoas maduras em Cristo, temos que ouvir a voz de Deus. Não podemos ser mais meninos levados por eventos de doutrina. Temos que ser amadurecidos e temos que ouvir a voz do Senhor. Fecha teus olhos e vamos orar em nome de Jesus.